Olá, vamos dar sequência. Já vimos o conceito breve de historicidade, a diferença de história e historicidade, e agora eu quero te ajudar a pensar a forma como você pode colher a historicidade do seu partilhante. E lembre que se você se colocar no lugar do partilhante e você aplicar em você e fizer esses exercícios que estás aprendendo a fazer com o teu partilhante, você estará fazendo o teu processo também. Eu vou te apresentar duas possibilidades de escrever, de colher essa historicidade do seu partilhante. Lembre-se que eu estou focado aqui no escrever, mas se o teu partilhante não tiver esta habilidade, você vai intuitivamente descobrir caminhos para colher isso. Outro detalhe importante é que quando alguém vai para a terapia, geralmente é porque este alguém está afogado. E aí nós vamos ter que fazer os primeiros socorros. Aí estamos falando do assunto imediato, olhar para tudo isso. E se ele continuar fazendo o processo, que eu creio que é o teu objetivo, criar processos com os teus partilhantes, vai chegar o momento em que você vai perceber que vai poder começar a colher essa historicidade. Não adianta a gente pegar alguém que está afogado num sintoma e querer pedir, solicitar a historicidade, pois não é o momento. Quando tem alguém afogado, a gente precisa acolher, precisa ajudar, precisa dar suporte naquele momento para que esta pessoa possa expelir, jogar para fora a água que engoliu, quer dizer, possa se reestruturar, possa ficar mais tranquilo, sair desse momento emergencial, e aí sim vai chegar o momento de você solicitar e começar a observar de que forma você vai colher essa historicidade. Eu vou te dar duas possibilidades, dois caminhos, duas sugestões. A primeira seria a escrita livre. O que seria essa escrita livre? Você instruir o seu partilhante para que ele compre um caderno. Inclusive, eu acho que um caderno num processo de terapia é muito importante, pois aonde vai anotar as suas percepções, anotar como está se sentindo, um caderno de mundo interno. Então, ele vai comprar este caderno e você vai dizer para ele assim: descreva a sua historicidade desde as mais remotas lembranças. Procure seguir uma linearidade cronológica. Se ele tiver lembranças muito recentes, ele vai começar a partir daí. Ele talvez te pergunte, mas de que idade? Você vai dizer para ele, não sei, você é quem vai administrar isso, você é quem vai começar a escrever. Ai, mas e como eu devo fazer? A dica seria dizer para ele, simplesmente comece a escrever e observe uma linha cronológica, não vá dando saltos temporais, procure ir cronologicamente. Mas o teu partilhante vai ficar muito inseguro, mas porque ele vai querer fazer certo, ele não vai querer errar. E aí você diz para ele assim: não tem certo, não tem errado. Lembra que essa sugestão que eu estou te dando é a escrita livre. Você vai ter que deixar ele muito tranquilo para dizer somente deixe fluir. Deixe fluir e vai escrevendo. E outra sugestão que você pode dar para ele é, além de escrever, você pode ir observando se o teu corpo mostra emoções, quais são os sentimentos, quais foram os movimentos nessa escrita. Não é uma escrita que ele vai fazer como se fosse fazer uma prova na escola para trazer para o professor para tirar nota. Esse detalhe é importante você dizer para o teu paciente. Você não vai escrever a historicidade para que eu aprove do lugar do terapeuta. Você vai fazer a historicidade, pois você está se colocando em contato com a tua história e vai observar o que isso vai produzir. Ele sim pode trazer essa escrita e comunicar nas próximas sessões como o que mexeu com ele, o que não mexeu, e assim é a sugestão da escrita livre. Lá no material impresso tem bem certinho, tá, essa sugestão explicadinha, tá? Então depois você vai pegar, olhar o material e o que eu estou te falando aqui, e você vai incrementar isso do seu jeito, sempre lembrando de que
você vai deixar livre esse procedimento. Porque se você disser assim, você tem que fazer a escrita dessa forma, nesse horário, fazer isso antes, fazer isso depois, você pode engessar a escrita do teu partilhante. Se você disser para ele que pode ser que seja difícil, que pode ser que isso e aquilo, você está agendando nele também. Agendamento é quando a gente fala alguma coisa e o outro toma aquilo como uma verdade e influencia. Então, a escrita livre é simplesmente deixar ele escrever livremente. E se ele te perguntar o que que vai acontecer durante a escrita, você vai dizer para ele: eu não sei, essa é uma experiência que você vai fazer e eu estarei aqui para te ajudar a olhar para isso. Deixar bem claro que ele entenda que este é uma oportunidade que ele se abre para conversar com ele mesmo, para conhecer a historicidade dele. Certinho? Então, nessa opção de escrita livre, vamos imaginar que ele leva o tempo dele, e isso nós não temos um prazo, isso é fluido, e ele, de repente, ele chega na terapia e diz assim: eu escrevi minha historicidade. E esse escrever é desde as mais remotas lembranças até o momento atual. E aí, então, se ele se sentir à vontade de partilhar isso com você, vocês podem ler isso juntos, ou então ele pode te trazer o que movimentou disso. Pode ser que ele, de uma sessão para outra, traga a historicidade dele escrita. Pode ser que demore várias sessões, a gente não sabe. Porque você imagine que se você tiver 40 anos e eu pedisse para você escrever tua historicidade, você levaria 45 anos. Escrever toda a nossa historicidade é impossível. Quero dizer, tudo aquilo que vivemos. Aí é uma prova de que a historicidade é aquilo que eu guardei, aquilo que eu editei daquilo que eu vivi, aquilo que eu signifiquei, aquilo que mais me pegou. Pode ser que ele traga de uma sessão para outra essa historicidade, e talvez dê uma folha, de duas folhas, e ok. Ou então pode ser que um outro partilhante comece a escrever, 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 e passa-se algumas sessões e ele vai dizer: meu Deus, eu estou ainda na minha infância, ok. Lembre, é escrita livre. É escrita livre. Independente de como vai ser esse processo para o teu partilhante, e por isso que a gente só dá a orientação de como fazer e não agenda mais nada, e não diz para ele, né, o método que tem que fazer, o prazo que tem que fazer, nada. E deixa bem claro que ele está fazendo aquilo não para o terapeuta aprovar alguma coisa, mas para ele se pôr em contato com o próprio mundo interno. Quando ele concluir isso, nós vamos para um segundo passo dessa escrita livre. Só lembrando, essa primeira experiência da escrita livre, eu sugiro que seja sempre feita, mas se você, como terapeuta, achar que ela pode demorar muito ou não fluir tanto, você vai ver a segunda opção, que são as perguntas orientadoras. A partir dali é um caminho também. E tem uma terceira opção, qual é? A terceira opção é você, conhecendo isso tudo, criar a tua maneira de colher essa historicidade. Lembrando de novo, na hora que o paciente chega e ele está no emergencial, no assunto imediato, não é momento de fazer isso. O momento de colher essa historicidade vai ser depois. E você vai saber intuitivamente no processo que horas que você vai começar a colher essa historicidade. Porque você vai estar tratando alguém que chegou na emergência do SAMU e ali ele está ferido, está machucado, tudo isso, você vai tratar tudo isso. E depois, quando ele estiver mais forte psiquicamente, né, num conjunto todo, vai começar então a colheita dessa matéria-prima. Lembrando o conceito de historicidade de novo, para que a gente nunca esqueça que é muito norteador. Que a historicidade mesmo é a matéria-prima da análise, porque é sobre ela que o terapeuta vai analisar, vai ajudar o partilhante a olhar para a sua própria história. Não é nas suposições do terapeuta, não é nas imaginações do terapeuta, não é nas adivinhações do terapeuta. Lembre que o terapeuta é a lanterna, não é aquele que vai
remodelar a história do outro, porque isso seria muito desrespeitoso. A historicidade é a matéria-prima, a edição, o conceito, a interpretação sobre a realidade do mundo, tal como somente esse partilhante viveu. Quando a gente dá a orientação para ele, que é descreva sua historicidade desde as mais remotas lembranças, procurando seguir uma linearidade cronológica, podemos dizer para ele assim: se você souber de algo da tua gestação que teus irmãos, caso ele tenha irmãos, tenham falado, se tua mãe contou, se disserem elementos desta gestação, você pode começar a partir daí. A gente não investiga isso muito na nossa família, mas saber como foi o período da gestação traz elementos muito importantes. Assim, eu te passei esta primeira sugestão, que é escrevendo a historicidade através da escrita livre. Imagine que ele concluiu esse processo e te trouxe. E aí vocês vão analisar essa historicidade. E imagine que foi só uma folha de uma sessão para outra. Ou imagine que demorou muito tempo e vieram muitos elementos. Independente de como foi, tem um segundo passo para essa escrita livre, que a gente chama de dados divisórios. O que seriam esses dados divisórios? Com o material impresso que você recebeu, você tem lá desenho a imagem desta linha reta, dividida aí em várias faixas etárias, que seriam os momentos que talvez ele te trouxe numa historicidade mais curta, ou então, se ele escreveu uma historicidade muito extensa, você vai ter que pedir para ele assim, dentro dessa tua historicidade bem detalhada que você já fez, teria como você demarcar alguns dados ou então alguns momentos da sua vida que foram determinantes ou que mais te marcaram? E aí a pessoa pode transcorrer esta historicidade e achar lá elementos, e esses elementos vão ter aproximadamente a idade com que ele viveu isso, e aí a gente, nesta linha desta imagem dos dados divisórios, você viu que há uma divisão como se fossem idades. Eu vou usar a própria imagem do material impresso. Este partilhante, 50 anos, a lembrança mais remota dele é a partir dos 4, não sei que referência ele traria aí, mas enfim. E aí ele demarcou na historicidade dele alguns dados que, hipoteticamente, eu vou estar falando aqui, mas não quer dizer que isso é um guia para todos os partilhantes se guiarem por isso, não. Ele, aos 7 anos, demarcou um dado porque ele foi para a escola, e ir para a escola com 7 anos talvez foi uma idade mais tardia, e então ele sofreu, aquilo foi muito difícil a adaptação, ou então ele não sofreu, o que ele mais queria era para a escola, e foi um momento que mudou alguma coisa internamente dele, por isso que ele demarcou como importante esse dado divisório. E aí ele marcou 7 anos, vamos supor que aos 15 que ele tem marcado lá, ele fez uma viagem, aos 22 ele teve uma experiência muito linda na vida dele, talvez se apaixonou, talvez, não sei, pode ser mil coisas. Aos 25 anos ele teve um namoro, um noivado, ele pode... E aí ele marcou aí aos 33 que ele casou e quem sabe teve um filho, e aos 41 ele realizou um grande projeto da vida dele que mudou. Aos 47 ele teve um outro evento, talvez se pôs em contato com ele, e isso mudou radicalmente algumas coisas na vida. Está entendendo a ideia que eu estou te dando? O partilhante pegou essa historicidade dele, se ela for mais extensa, ele rastreou e definiu alguns dados divisórios, e se ela for curtinha, talvez ali já estejam aquelas informações que ele trouxe como se fossem esses dados divisórios, e o importante é que se chegou a ter um rastreamento. E por que esse rastreamento? Porque agora, sobre este mapa, esta imagem dos dados divisórios, você pode ajudá-lo a continuar explorando com uma pergunta assim: dos 4 aos 7 anos, o que mais você lembra? E ele pode continuar a escrever. E aí ele preenche esse gomo, vai explorando.
Dos 7 aos 15 anos, o que mais você lembra? Tu entende que esses dados eles servem para que você possa ajudar o teu partilhante a esmiuçar mais a historicidade dele. E assim, ele vai passando todos esses dados e ele vai complementando esta historicidade. Então perceba que deixamos ele livre para escrever, não sabemos que tamanho vai vir esta primeira historicidade, mas a partir daí nós temos como explorar ainda mais. Certo? Então, este é o segundo momento sobre a escrita livre.